Questão 51. Recentemente, cientistas confirmaram suas suspeitas de que existem pessoas imunes à AIDS. A partir do estudo de um grupo de 1.850 pessoas, os cientistas afirmaram que a imunidade está relacionada a uma mutação genética, apresentada por 3% dos pacientes estudados. Os cientistas consideraram esse percentual muito elevado. A característica da mutação que permite que ela ocorra em grande número de indivíduos, por ter sido transmitida de geração em geração, é: a AIDS ela é uma doença que vai reduzir a imunidade do indivíduo, porque o vírus do HIV afeta diretamente as células que são de linfócitos TCD4, que são células responsáveis pelo controle da atividade do sistema imunológico. A pessoa ela fica imunodeprimida por conta da atividade desse vírus, e aí a gente tem várias outras doenças que podem se aproveitar da redução da atividade desse sistema imunológico e acabar, nesse caso, infectando a pessoa, levando o indivíduo à morte. As pessoas que têm essa mutação, que são resistentes ao vírus HIV, elas têm maior chance de sobrevivência em áreas onde a incidência do vírus é muito alta. Então, se você pegar, por exemplo, uma determinada região onde o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV é grande, as pessoas que são resistentes ao vírus HIV têm chance de sobreviver. Se elas sobrevivem, elas se reproduzem, elas podem, aí, nesse caso, gerar descendentes com as mesmas características genéticas que ela. Porque aí, nesse caso, a gente está considerando que essa mutação ela pode ser, essa mutação que aconteceu nesses indivíduos, ela está sendo transferida de geração para geração, para poder, nesse caso, justificar, porque 3% da população tem essa mutação. Ah, Brenda, eu pensei que a mutação fosse aleatória. Tudo bem, alguém foi o primeiro. Mas aí você tem essa passagem da característica genética para os descendentes, para justificar porque 3% da população não, na verdade, num espaço de 1.850 pessoas, 3% desses indivíduos têm essa resistência. Aí, nesse caso, a gente pensa na questão da hereditariedade, tá? Vamos lá. A característica da mutação que permite que ela ocorra em grande número de indivíduos, por ter sido transmitida de geração em geração, é: letra A, impedir a multiplicação de determinado vírus no interior das células. Ele não explica para a gente como é que essa mutação faz com que o indivíduo seja resistente. Ele apenas fala que o indivíduo é resistente ao vírus HIV. A gente não sabe como. Então, para você afirmar a letra A, você tinha que ter alguma informação a mais para afirmar que é dessa forma que o indivíduo ele é imune ao vírus HIV. Evitar a ação de agentes externos sobre os genes. Aí, nesse caso, o vírus HIV, ele não consegue infectar o indivíduo e ele não altera o gene. O vírus ele vai se inserir, na verdade, na célula do indivíduo e vai se ligar ao material genético dessa célula hospedeira. Ele não afeta o gene, não altera o gene, não provoca uma alteração genética nesse indivíduo, né? Na célula do indivíduo infectado. Letra C, representar uma vantagem para a sobrevivência. Isso faz sentido, porque se a mutação é vantajosa, ela é benéfica, ela vai ser fixada e passada aos descendentes. Então, os indivíduos das próximas gerações, que são descendentes desses indivíduos que são resistentes ao vírus HIV, vão apresentar a mesma característica genética. Existe uma vantagem em apresentar essa mutação. Os indivíduos que apresentam sobrevivem, podem se reproduzir e passam aos descendentes essa mesma característica. Então, a letra C é uma opção, é a opção, na verdade, correta, né? Letra D, ocorrer em resposta à necessidade de adaptação. A ideia de que uma mutação ocorre com uma finalidade é um erro, né? Porque ela é aleatória. Então, aí nesse caso, quando ela acontece, a gente não sabe quando vai acontecer e nem qual é a finalidade não existe finalidade para essa mutação. A mutação é apenas uma mudança desse material genético. E aí, nesse caso, se vai ser benéfica, se vai ser neutra, se vai ser deletéria, aí, nesse caso, só a pressão seletiva do meio é quem vai definir. As mutações, elas podem ser benéficas, então elas, quando acontecem, levam a alguma alteração que é vantajosa para o indivíduo, então o meio seleciona isso como uma característica positiva e o indivíduo ele sobrevive, podendo se reproduzir e passar essa característica aos descendentes. As mutações que são neutras, que não provocam grandes mudanças, então pode também ser fixada, não vai aí nesse caso causar impacto no organismo. E as mutações que são mutação neutra é tipo
Substituição de um nucleotídeo pelo outro, e aí você tem o mesmo aminoácido sendo codificado. Poderia ser uma mutação neutra, por exemplo, tá? Uma mutação deletéria seria aquela mutação que vai ser, aí, nesse caso, prejudicial para o organismo. Então, o meio vai, aí, nesse caso, selecionar esse indivíduo como menos apto, e ele acaba, aí, nesse caso, sofrendo com essa pressão seletiva do meio. Ele não consegue sobreviver. Se ele não sobrevive, esses genes eles não conseguem ser passados aos descendentes. Então, seria aí, nesse caso, letra C, a opção correta nessa questão.